Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Desta vez do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Vivemos a 37ª Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários, a Expo Inter, maior feira do agronegócio da América Latina. Dentro deste cenário, vamos falar sobre o leite e a erva mate, produtos que ganharam destaque na mídia em consequência da descoberta de alterações apresentadas na qualidade de algumas marcas. Para abordar o tema, convidamos a promotora de justiça, Caroline Vaz, que coordena o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor. Mas antes, vamos chamar a matéria da repórter Camila Batista. 2 produtos presentes na alimentação dos gaúchos estão sob investigação do Ministério Público, o leite e a erva mate. Em ambos os casos, a instituição trabalha com o objetivo de garantir aos consumidores a oferta de um produto de qualidade. O Ministério da Saúde do Uruguai anunciou em junho que detectou chumbo e cádmio acima dos padrões na erva mate importada do Rio Grande do Sul. A partir disso, foi instaurado um inquérito civil e criado um grupo de trabalho para investigar a situação. Já a Operação Leite Compensado chegou à sua 6ª fase. A adulteração do produto já ocorreu devido à adição de água, ureia e formol. E o Ministério Público já identificou a fraude em 9 marcas de leite. Doutora Caroline, quero dizer que é um prazer tê-la aqui conosco no programa. Os consumidores têm sido vítimas frequentes dessas fraudes nos alimentos. Vamos ficar com o leite. O leite começou com adulteração com soda, água oxigenada, ureia e parou agora no álcool. Até quando os consumidores vão ser vítimas dessas fraudes? Bom, obrigada mais uma vez, Marco, pela oportunidade. E realmente nós também, né, os colegas do Ministério Público que estão aí à frente atuando nessas situações e têm constatado essas fraudes e adulterações no leite, se questionam a mesma coisa. Afinal de contas, até onde, né, vai a capacidade humana, né, de fazer, de alguma forma, malefício a outros seres humanos na produção de um alimento tão importante e principalmente na colocação em circulação para o consumidor, como na questão do leite. E o que se diz, né, inclusive pela própria fiscalização, é que, na verdade, essas fraudes sempre existiram. O problema é que a legislação ela é pouco rigorosa, né, quanto à punição, à sanção administrativa e também civil e criminal dessas condutas. E, via de regra, apesar do sancionamento administrativo, das multas, da suspensão até mesmo na produção e na venda desses alimentos, do leite, no caso, isso não freava, não inibia a conduta, né, dos transportadores e também dos produtores. Então, agora, o que se percebe, na verdade, é que a fiscalização se intensificou e com a adoção de medidas sancionatórias mais rigorosas, principalmente devido à atuação dos colegas do Ministério Público, da Promotoria Especializada Criminal e da Promotoria Especializada do Consumidor, que estão somente trabalhando nessa questão do leite, talvez pela questão da punição mais severa, então está se começando a perceber uma mudança no comportamento, trazida então em razão dessa maior punição, né, dessa punição mais severa, não só na esfera administrativa, mas também na esfera civil e na esfera criminal. Nós esperamos que, na verdade, essa situação mude, né, que essas prisões e que essas sanções civis sirvam de exemplo para evitar, para frear a conduta de outros transportadores, de outros produtores que venham a desrespeitar a saúde e a vida humana. O Ministério Público Gaúcho, melhor dizendo, foi destaque nacional desde o desencadeamento da Operação Leite Compensado. Como a senhora avalia o trabalho dos promotores nas áreas criminal e do consumidor até agora? Como bem disseste, né, o trabalho deles tem sido exemplar. A expertise dos colegas na questão da investigação, na condução desses trabalhos, um trabalho silencioso, né, e que somente aparece aí na mídia quando já foram então localizados os fraudadores, quando já foram localizados agora mesmo o pessoal responsável pelas indústrias, né. Tem sido um trabalho então intenso,
de muita busca por informações, de informações verazes, né, de informações procedentes acerca, portanto, da qualidade desse leite que tem sido denunciado como fraudado. E tem sido tão exemplar que outros estados estão buscando o auxílio dos colegas, dos promotores, para a investigação também, né, de denúncias ocorridas em outros estados da federação. Santa Catarina, agora recentemente, se utilizou né, do trabalho e desse know-how dos nossos colegas para apurar e para defraudar, né, uma outra operação lá em empresa conhecida, que também, portanto, produz o leite que, no momento da sua distribuição, fora constatada da mesma forma que aqui no Rio Grande do Sul, a fraude, a adulteração do leite. Né? Um sistema de georreferenciamento da cadeia leiteira foi apresentado recentemente, não só ao Ministério Público, mas também a outros órgãos de fiscalização. Ou seja, a ideia é monitorar quem são os produtores do leite, os horários do transporte do produto e tudo mais. O que a senhora acha disso? Isso é fundamental na questão da segurança alimentar, a chamada rastreabilidade. É importante que se tenha essa informação de todo o percurso que o leite faz desde o momento da sua produção até o momento que ele é colocado na mesa do consumidor. Somente voltando nesses passos, nós podemos saber, com base, é claro, naquela atuação acerca da qualidade dos alimentos que tanto o Ministério da Agricultura, a Secretaria Estadual de Agricultura, a Vigilância Sanitária do Estado, da Secretaria de Saúde, tem feito, somente passando por todos esses momentos da cadeia da produção leiteira, é que nós vamos saber quando ocorre a fraude, quem é o responsável por essa adulteração, né? E chegaremos assim, então, nos responsáveis por esses verdadeiros crimes, né? Não só ilícitos civis, mas também são crimes. Então, esse tem sido um trabalho constante, né? A preocupação com a rastreabilidade dos alimentos, de um modo geral, para uma busca proativa. Ou seja, não se espera que cheguem as denúncias ao Ministério Público. O Ministério Público está indo atrás, né? E esse georreferenciamento se dá em razão dessa busca, está indo atrás de cada produtor de leite, de cada indústria produtora do leite no nosso estado, para verificar exatamente o momento em que a fraude acontece, para que se possa punir adequadamente, sancionar adequadamente e, se for o caso, orientar, né, aqueles que ainda não têm praticado, para que não venham praticar nenhum tipo de adulteração. Nós sabemos que nem toda adulteração ela é fraudulenta, né? Por vezes, é claro, como bem falaste, já foram encontradas substâncias que são efetivamente nocivas à saúde. Agora, existem situações também que o produtor, né, culposamente, ele coloca substâncias fora dos níveis adequados, né, naquela produção, e que isso também deve ser averiguado e merece uma orientação por parte dos órgãos de fiscalização. Então, por isso que o georreferenciamento tem sido utilizado agora na cadeia leiteira, né, e já era utilizado assim também nos agrotóxicos, em outras substâncias, em outros alimentos para fins, portanto, de investigação e de orientação por parte dos órgãos de defesa do consumidor e também de atuação na repressão criminal. O Ministério Público Gaúcho defende a edição de uma legislação que regule essa relação entre o produtor, o transportador e também a indústria do leite? Exato. Na verdade, nós nos utilizamos muito aqui no Brasil, né, ainda do Código de Defesa do Consumidor, que traz uma responsabilização quando o produto tem algum tipo de problema e que gere algum risco à saúde, né, uma responsabilização que ela é, vamos dizer assim, somente subsidiária, só se vai até o comerciante quando não se localiza o produtor ou o transportador, os membros anteriores da cadeia de produção e de fornecimento desse alimento. E o que, na verdade, se quer é que haja, né, uma previsão de uma responsabilização de condutas que são praticadas isoladamente por cada parte, né, dessas pessoas que participam da cadeia leiteira. E isso é necessário, ou seja, a lei, né, ela é necessária para que se possa objetivamente, de forma imparcial, né, apurar a responsabilidade de cada um durante esse processo de fabricação, de transporte, enfim, de comercialização do leite. Por isso que hoje se preconiza, né, por uma lei específica, tendo em vista, infelizmente, as notícias rotineiras de problemas, especialmente com a produção do leite. Após
6 fases da Operação Leite Compensado, o Ministério Público chegou a produtores, chegou a transportadores e até donos de indústrias. Acredita que esse trabalho do Ministério Público mostra que ele não medirá esforços para punir os verdadeiros responsáveis? Certamente, Marco. Como bem colocaste, né, foram já 6 fases e disso resultaram termos de ajuste de conduta com mais de 1 milhão de sanção, né, de multa aos produtores. Né? Houve a prisão de diversos agentes, transportadores, e que foram, portanto, acusados e condenados pela fraude do leite no momento do seu transporte, com penas que variam de 11 a 20 anos, né, de reclusão, de cadeia, portanto. Então, há uma sensação de que a impunidade não continuará acontecendo para quem, né, atuar de maneira, como eu disse antes, desrespeitosa para com o seu par. E tenho certeza, né, como os colegas vêm falando de um modo geral para a imprensa, que 50% do leite sendo produzido no estado do Rio Grande do Sul e outros 50% no resto do país, né, aqui nós temos o leite mais fiscalizado do nosso país. Se hoje aparecem tantos problemas, é porque há uma fiscalização rigorosa para que o consumidor tenha cada vez mais tranquilidade de que aquele produto que está consumindo não lhe será lesivo. Né? Então, como nós vemos, cada vez mais se tem buscado apurar os lotes contaminados. Isso significa que nem todo leite produzido no nosso estado ele está contaminado, mas a atuação do Ministério Público, juntamente com a Secretaria de Agricultura, com o Ministério da Agricultura, Vigilância Sanitária do Estado, tem sido cada vez maior, né? Uma atuação cada vez mais contundente para trazer-se, por um lado, a punição dos responsáveis por essas práticas fraudulentas, por outro lado, uma maior tranquilidade para o consumidor gaúcho. Acredito que essa seja a maior preocupação, né? Ser implacável, sim, na defesa dos interesses da sociedade do Rio Grande do Sul. Muito mais do que simplesmente punir os responsáveis. Mas o Ministério Público, junto com os demais órgãos, estão dispostos a atuar dentro da lei e da ordem, né, para conseguir essa máxima qualidade para o nosso alimento. Doutora Caroline, eu gostaria de passar do leite para a erva mate. O que está acontecendo com esse produto tão consumido pelos gaúchos? Sei que um inquérito foi aberto pelo Ministério Público para apurar se há metais pesados na erva mate, é isso? Sim, na verdade, durante uma inspeção rotineira na exportação da erva mate para o Uruguai, né, produzida na região de Arvorezinha, foi constatado, dentro dos parâmetros do Mercosul, o índice elevado de açúcar no leite. E em razão, no leite, perdão, não, na erva mate, né, mudamos agora. E a erva, na verdade, foi, então, também objeto de investigação por parte do Ministério Público, dentro de toda aquela região. Então, todas as ervateiras, né, todas as produtoras de erva mate estão sendo investigadas, de um modo geral, quando se percebeu a existência não só de açúcar acima dos índices permitidos, mas também de alguns metais pesados. Então, nesse sentido, agora foi instaurado o inquérito civil para que se acompanhe e investigue a qualidade da erva mate produzida no nosso estado, principalmente naquela região ali de Encantado, de Arvorezinha, que é onde se encontra mais concentrada a produção dessa erva. Recentemente também foi feita uma reunião com a Secretaria da Saúde, inclusive com a Anvisa, lá no Ministério Público. O que ficou definido com relação à erva mate? Sim, na verdade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e também a Vigilância Sanitária do nosso estado participou, ambas as instituições participaram com o colega Paulo Estevam, que está presidindo esse inquérito civil, a fim de fomentar, de criar uma metodologia de trabalho, né, e de fiscalização desses elementos que constituem a erva mate, né? Se sabe que realmente alguns metais estão sendo encontrados, né? Se sabe também do açúcar, enfim, e de outras substâncias que podem ser prejudiciais à saúde humana. Então, nesse sentido, nessa reunião, se criou uma metodologia, né, de trabalho dessas instituições fiscalizatórias, dizendo qual fiscalizará qual tipo de elemento, de substância na erva mate, e ainda não se colocou em prática, né, um termo operacional, que é o que se está
tentando realizar com a máxima brevidade para que haja uma fiscalização mais rigorosa e um controle maior também. O grande problema tem sido a quantidade de açúcar, em razão de que essa substância ela é usada para estabilizar, né, o sabor da erva mate. Então, dizem os produtores, né, que o açúcar sempre existiu na erva mate, só que, infelizmente, por vezes, essa quantidade de açúcar está acima daquele patamar que seria permitido pelos órgãos de vigilância sanitária. Então, nesse sentido, essas adequações, diferente da fraude, né, que nós vimos que era algo doloso, intencional, para obtenção de lucro, né, nós estamos percebendo na erva mate, por enquanto, que as investigações estão iniciando, né, mais essa questão de uma falta de controle na qualidade, da quantidade de determinadas substâncias que até podem ser permitidas, mas estão em desacordo na sua quantidade para a sua composição da erva, né? A promotora de justiça é especialista em matéria de segurança alimentar. Eu lhe pergunto por que hoje, onde há um avanço tecnológico, há tantas denúncias com relação a produtos alimentícios? Na verdade, os problemas sempre existiram, né, Marco? Isso aí, desde que o mundo começou a ficar industrializado e que o alimento passou a ter uma série de interferência da industrialização, das novas técnicas, enfim, se presta, né, o alimento também para adulterações, enfim, para uma série de problemas que nós estamos encontrando e que refletem, repercutem também na saúde humana. Mas o que se acredita é que hoje, em razão de algumas situações concretas, né, o consumidor começou a ficar mais exigente, ciente dos seus direitos, ciente da existência de órgãos, né, que podem protegê-lo. Ele passou a denunciar mais quando vítima, né, de algum tipo de dano à sua saúde, à sua incolumidade física e à própria vida, passou a denunciar mais esses fatos, né, a partir do momento em que viu que há uma possibilidade de repressão, né, às empresas, aos produtores de alimentos que tragam algum problema para a saúde humana. Então, na verdade, o que nós percebemos hoje é que há uma maior quantidade de pessoas preocupadas em denunciar, em esclarecer os problemas que acontecem envolvendo os alimentos, para que isso não se torne algo comum dentro da nossa sociedade, né? Então, há um esforço comum dos órgãos de fiscalização e dos órgãos de defesa do consumidor, dentre eles o PROCON, o Ministério Público, né, no sentido de não permitir que os problemas continuem se alastrando, né, e reprimir na origem, e trabalhar junto, trabalhar em rede, como nós costumamos falar, com os órgãos de fiscalização dos alimentos, com os órgãos de repressão dos fornecedores, para que não se proliferem novos problemas à saúde humana. Por isso eu insisto, como deve agir hoje aquele consumidor que for vítima de um produto alimentício? O que ele deve fazer? Até cito um exemplo recente de um achocolatado onde foi constatada uma bactéria. Né? E esses lotes desse achocolatado foi retirado do mercado. O que o consumidor deve fazer nesse momento? Essa é uma situação extrema, vamos dizer assim, de um problema que realmente foi constatado e que pode causar alguma lesão à saúde. Mas sempre o consumidor ele tem que pensar que ele é o principal responsável pela preservação da sua saúde e da sua própria vida. Então é importante que o consumidor tenha o hábito de ler o rótulo dos alimentos, procurar o prazo de validade, procurar as substâncias que fazem parte daquele alimento, para que ele possa se precaver de qualquer risco. Sabendo, né, desses problemas que podem afetar o consumidor, como no caso desse achocolatado e em outras tantas situações que nós já constatamos, se ele adquiriu esse produto, né, ele deve trazer essa informação para os órgãos, como eu disse agora há pouco, de defesa do consumidor. Ele deve fazer o registro no PROCON, dizendo que ele adquiriu aquele produto e, porventura, se ele adquiriu e consumiu e teve algum tipo de prejuízo à sua saúde, ele pode procurar, via advogado, até mesmo de forma direta, nos juizados especiais cíveis, uma reparação do dano que a ele foi causado pelo consumo desse produto. Tá? Então, para denunciar irregularidades, pode procurar qualquer órgão de defesa do consumidor, seja o Ministério Público, seja o PROCON, né? Ou, eventualmente, se sentiu já lesado, individualmente, a própria defensoria ou um advogado, quem tiver condições, constituir um advogado para a reparação desse dano. Agora, é importante, né, a denúncia, é importante a informação, que o consumidor obtenha a informação,
que ele saiba que ele é responsável por conhecer o produto que está consumindo e, por outro lado, né, que ele auxilie o poder público utilizando dos instrumentos que estão aí disponíveis à sociedade para denunciar as irregularidades, seja o mero prazo de vencimento, né, adulterado, também trocado, seja o preço do produto, mas principalmente, né, se ele verificar que existem ali, após o consumo, substâncias que lhe fizeram mal à sua saúde, que ele denuncie. Né, que não fique com aquele problema para ele, porque aquilo poderá se reproduzir e outras pessoas poderão, portanto, passar pelo mesmo problema se imediatamente as autoridades não puderem tomar medidas para tirar esse produto, esse alimento de circulação e responsabilizar quem colocou esse alimento à disposição do consumidor. Nós já estamos encerrando o nosso programa, mas antes eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais, principalmente em torno do leite e da erva mate, que são motes do nosso programa de hoje. Certo. Bom, nós estamos aqui na Expo Inter, né, Marco? Nesse local onde, com certeza, há produtores de leite, há produtores de erva mate. E o que nós gostaríamos que ficasse de mensagem, não só para os produtores, transportadores, né, de um modo geral para a sociedade, é que, na verdade, nós queremos, como todos, né, ter uma vida tranquila, ter uma vida longa, né, saudável e que todos tenham respeitado a sua dignidade. Né? O alimento é algo essencial para a vida de qualquer pessoa. Então, nós esperamos que essas situações que, infelizmente, aconteceram, né, no leite, essa fraude, o crime, o ilícito, né, e esses problemas que aconteceram com a erva mate, sirvam de alerta a toda a sociedade, de alerta a todos os produtores de alimento, no sentido de que existem, sim, órgãos que são responsáveis pela fiscalização e pela repressão daqueles que transgredirem as leis, daqueles que transgredirem as normas existentes de segurança alimentar. Então, esperamos que tenha sido, né, um momento muito mais para nós refletirmos sobre essa situação e que não se proliferem e que não cheguem novas denúncias, né, e que sim nós possamos tomar o nosso chimarrão com tranquilidade, possamos beber o nosso leite com tranquilidade, sabendo que não só no nosso estado, oxalá em todo o Brasil, né, são alimentos seguros e que só fazem bem a todos nós. Ok, promotora de justiça Caroline Vaz, que coordena o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Marco, a gentileza do convite e estar mais uma vez participando desse programa tão importante para toda a sociedade gaúcha. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!